Boa tarde, pessoal. Estamos indo agora para a quarta apresentação nossa aqui do dia. Está indo rápido. A gente vai ter um case de headless aqui da Pernambucanas. Sofia, nossa Solution Architect da Vetex aqui, vai apresentar o Jefferson da Pernambucanas para fazer a apresentação. Só um aviso sempre, a gente tem também a opção de ouvir pelo fone e tradução simultânea para inglês e português. Esses são os canais 5 e 6 aqui desse palco, tá? Só lembrando disso. Bom, Sofia, por favor, pode vir. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, muito bem-vindos ao Vetex Day. Espero que vocês estejam aproveitando muito o evento. É um momento que a gente se prepara durante muito tempo para apresentar todo esse conteúdo, apresentar também um pouco da nossa cultura, da nossa tecnologia. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando muito. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre arquitetura headless, apresentar o case da Pernambucanas. Para isso, eu vou chamar o Jefferson Farias, coordenador de produtos e canais digitais da Pernambucanas. Pode vir, Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pela presença de todos. Vou falar um pouquinho sobre como a gente construiu aqui o nosso projeto, né, que está em vias de entrega. A gente está chegando lá. E falar um pouco sobre a arquitetura, a ajuda da Vetex também. Então, aqui um pouquinho sobre mim, né? Trabalhei mais de 10 anos com marketing de performance, com e-commerce de vários segmentos na área de marketing, né, agência digital e tudo mais. E agora eu estou na Pernambucanas, né, um varejista enorme, centenário e com um DNA de inovação muito forte, que fez a gente chegar lá nesse case agora. Bom, o nosso projeto ele nasce com o intuito de melhorar a presença online dos nossos canais digitais. É o que eu quero dizer com isso. A Pernambucanas vem trabalhando há alguns anos muito forte para ter uma experiência digital do seu usuário mais forte e principalmente uma experiência digital muito forte. Então, o usuário com os nossos canais nas lojas físicas, ele tem uma experiência já muito consolidada, né? Ele consegue utilizar cupom de desconto, sacola e tudo mais. E os nossos canais, eles fazem a venda online ao mesmo tempo. Então, o intuito do projeto é fortalecer o online e equiparar as forças com o digital, né? Então, a gente iniciou ele com a construção de um novo app, um novo site. A gente tem um tablet de venda assistida nas lojas também, que vai se comunicar com a Vetex. E aí a gente teve vários desafios em meio a isso, né? Como juntar o que a gente já tem consolidado com uma experiência de compra mais moderna e nova para todo mundo. Então, aqui um pouquinho dos principais desafios que a gente listou, né? Eu acho que a premissa inicial do projeto era a gente customizar a experiência de compra, né? Então, a gente trazer um pouco mais de inteligência para as nossas vitrines, recomendação de produto, e conseguir fazer com que o nosso usuário, desde a abertura de um canal, ele já se sinta atraído a fechar uma compra com a gente. Manter e potencializar também a experiência digital, que é o que eu comentei lá no comecinho. A gente já tem uma presença muito forte, mas a gente sabe que tem coisas para melhorar. Então, esse projeto ele não é só colocar uma experiência online junto à Vetex, e sim também potencializar o que a gente já tem e que já funciona, né? A experiência visual é muito importante, né? Hoje a gente tem os canais, eles não se conversam tanto visualmente, então o usuário que trafega pelo site, quando ele vai para o app, ele não encontra a mesma experiência, não encontra o mesmo conteúdo. Então, a gente precisava fazer isso de uma forma uniforme. Aumentar a velocidade de navegação, que acho que é latente para todo mundo, né? A gente sempre está buscando aumentar essa velocidade. Modernizar a arquitetura, porque a gente tem 6 anos já no ar com o projeto e a gente precisava dar um upgrade nisso também. Um desafio enorme com a mudança de plataforma, né, que está depois. Esse projeto envolveu uma mudança de ecossistema completa de e-commerce, né? Então, não só mudar os canais, mas eu também mudar a integração com a logística, eu mudar todos os canais que consomem dados, fazer uma mudança completa, né? Mudar a integração com o marketplace, que é algo importante também para a gente. Atualizar e modernizar a plataforma própria de gestão.
Hoje um dos motivos também para a gente usar o Headless é que a gente já tem consolidada uma plataforma de gestão de conteúdo nossa, né? Então, a gente já tem vários acessos para criação de cupom, criação de campanha, criação de conteúdo para os canais, e a gente precisava atualizar isso e colocar em conformidade com a VTEX. E o último, mas não menos importante, é já pensando no futuro, né? A gente, como laboratório de inovação da Pernambucanas, a gente está sempre buscando novas funcionalidades, novas coisas, e a gente precisa de agilidade de desenvolvimento, uma manutenção também mais rápida, e a gente conseguir criar novas features de maneira muito ágil, né? Então isso era um ponto bem importante para a gente. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura que a gente tem, né? Eu vou passar bem rápido, porque também não é 100% a minha especialidade. Então aqui, só para contar a história de como a gente chega no Headless, né? Que não está funcionando o laser. A gente tem os principais canais, que são o app, o site e o tablet. No meio, a gente, como definição de arquitetura, a gente tem um API Management, né, um API Gateway. Então, a gente tem todos os canais trafegando pelo mesmo border. Então, a gente vai passar por ali qualquer experiência, qualquer componente do nosso front, passa por esse border. E a gente tem ali 3 principais backends, né? A gente tem o legado, que é o que eu falei ali da experiência FID. Então, a sacola de descontos, por exemplo, que é uma das principais funcionalidades, é um back-end legado, né? A gente não atualizou esse cara. A gente tem as APIs de terceiro, então de outras empresas que a gente consome. Um exemplo, o Google, né? Que a gente usa uma ferramenta de recomendação deles. A própria VTEX e os nossos microserviços, né? Que basicamente são alimentados pelo nosso CMS ou por outros bancos de dados que a gente tem internamente. A VTEX, ela tem ali um papel importante em comunicação com o nosso ERP, né? Então, tudo que é gerado no OMS da VTEX, ele cai para uma integração nova que a gente construiu, como eu falei no começo. A gente precisou refazer essa integração e a comunicação da VTEX com o ERP é muito importante. A gente fez isso via feed. Então, essa é a estrutura inicial que a gente tem de arquitetura, né? De forma bem macro. Aqui é um pouquinho de como a gente faz o processo de coding e de publicação, né? Então, a gente passa ali, a gente começa codando, faz os testes unitários em todo o desenvolvimento que a gente faz, não só microserviço, como também a parte de front. A gente tem teste unitário em tudo. A gente passa por um QA de automação, tudo isso antes da gente fazer o primeiro pull request ali, que seria ainda a homologação, né? Esse cara ele passa por uma validação numa pipeline de CI/CD, então a gente usa algumas ferramentas de validação de código, validação de funcionalidade. Se esse cara não autoriza a subida, digamos assim, a gente dá um rollback, a gente volta para esse pull request e faz a correção antes de subir. A publicação em cloud ela é feita via Kubernetes, né? A gente tem lá os nossos containers separados por aplicação. E pós-publicação a gente passa por um QA exploratório, né? Ele ficou duplicado, né? Agora que eu vi, mas tudo bem. Então a gente passa por um QA exploratório da funcionalidade em si. Então eu fiz esse ciclo de publicação e homologação, tanto do microserviço quanto do front-end. Eu passo por um QA exploratório, dou um OK e faço a governança ali para a subida em produção, né? Que a gente tem os processos ali de governança. E aí eu começo a contar um pouco de como a gente chegou no cenário headless, né? Com a ideia de ter um novo canal digital, a gente foi olhar primeiro para pesquisa com os nossos usuários. Então, tipo, vamos entender como que o usuário está se comportando, como a gente melhora a experiência visual dele no nosso canal. Então a gente começou ali com uma etapa de UX Researcher. Com o resultado desse estudo, a gente construiu um design system. Então, hoje a gente tem um manual de como apresentar as coisas no canal digital. Isso é bem importante. Com esse manual em mente, a gente começou a desenhar os protótipos. Então, a gente começa ali a colocar isso em tela, a testar a experiência, a criar um protótipo de navegação e entender se aquele fluxo atende negócio, como ele atende a pesquisa que a gente fez com o usuário. Então, isso é bem importante também. E, por último, a componentização. Então,
a gente entende que para a gente ter um headless que funcione, a gente ter um canal com uma experiência interligada, né, seja no app, no site, no tablet ou qualquer outro canal que a gente venha a ter no futuro, a gente precisa ter isso bem componentizado. Então, a minha vitrine de produto, ela não pode ser diferente, não pode ser montada de forma diferente pelo canal. Eu tenho que ter uma uniformidade nisso. Então, a etapa de construção do projeto em si fez a gente chegar numa componentização muito forte. E isso potencializa a necessidade de ter uma arquitetura headless, né? Aqui eu falo como que a gente chegou na escolha da tecnologia em si. Então, com base em tudo que a gente fez na etapa de construção do protótipo, dos componentes, a gente buscou uma linguagem que nos ajudasse a entregar com maior velocidade a experiência na web e no app, tá? Para citar dois canais os mais importantes. Então, com o React.js e o React Native, a gente consegue reaproveitar muito da estrutura dos componentes que a gente tem. Então, basicamente, a gente tem um grande desenvolvimento, que é construir esse componente preparado para React.js e para React Native, e a gente tem desenvolvimentos menores para fazer a adaptação em cada canal. Então, ali eu vou trabalhar um pouco mais com o tamanho desse componente, como ele se comporta num canal diferente do outro. Mas a ideia do componente já nasce e a gente já consegue replicar na maior parte do tempo. Então, a escolha do React.js foi pensando já nisso. E aí eu começo a trazer um pouquinho de como isso tudo se integra com a VTEX, né? Que aí é uma parte bem importante. A gente teve mapeado, né, quando a gente mudou a rota do projeto, foi por volta de dezembro, a gente decidiu que esse projeto que foi construído para vários canais, ele seria migrado para a plataforma VTEX, que não era nossa ideia inicial. E aí a gente mapeou algumas principais questões, né? Como que a gente faz esse canal uniforme em experiência visual se comunicar com a VTEX de maneira eficiente. O principal ponto que a gente levantou era o login provider, porque a gente tem um e-commerce consolidado, né? A gente tem milhões de usuários na nossa base e a gente teria dificuldade para migrar esses cadastros ou fazer o nosso usuário se cadastrar de novo, criar uma nova senha, enfim. Então, a gente optou por ter um IDP próprio, né? Então, a gente mantém o login do cliente dentro de casa, toda a comunicação dele é feita pelo nosso serviço e a gente precisou construir ali um login provider com a VTEX para fazer com que a autenticação fosse single sign-on e eu conseguisse utilizar toda a estrutura da VTEX para o meu usuário logado. Com esse ponto também, né, ele desemboca ali na questão de ter o site 100% headless ou utilizar o checkout embarcado da VTEX. Então, aqui acho que cabe muito a questão do prazo, né? A VTEX tem um checkout muito bom, acho que todos vocês devem conhecer, super consolidado, todas as funcionalidades prontas. E aí a gente optou por não reconstruir isso, pelo menos nesse primeiro momento. Então, com o login provider e a seção construída, a gente consegue ter um site headless em toda a navegação do usuário e na finalização de compra a gente usa o checkout embarcado customizado. Então, isso foi uma decisão importante que a gente tomou no começo. O app, ele é headless e ele tem o checkout headless, então, até pensando na experiência do usuário do app, o checkout ele fazia sentido a gente ter ele como headless dentro do app. Então, a gente faz toda a comunicação com as APIs de checkout da VTEX. A gente tem ali, acho que uns 30% do que o checkout pronto da VTEX tem, mas a gente está no caminho. A gente precisou integrar a VTEX lá naquele desenho inicial, que é o ter todas as APIs, todos os serviços que a VTEX fornece dentro do API Gateway. Então, ali tem uma questão de mapeamento que é bem importante, né? Por exemplo, a gente vai fazer o login do cliente com o single sign-on na VTEX. Isso, teoricamente, no protocolo ALF2, ele é muito simples de fazer, né? A gente consegue fazer todo o fluxo de comunicação. Mas a gente tem um border no meio do caminho, né? Então, a gente precisou ali fazer toda a integração e toda a customização para que isso funcionasse da melhor forma. Aí, um ponto importante que a gente contou muito com a ajuda da Sofia
foi a gente optar por utilizar o GraphQL em toda a parte de vitrine, recomendação, oferta, busca e detalhes de produto. Então a gente explorou, acho que é o máximo o que o GraphQL da VTEX tem para oferecer para a gente. E isso facilita muito a gente no ponto anterior, porque se eu faço via REST, eu tenho que ter um endpoint para cada funcionalidade dentro do gateway. Se eu faço via GraphQL, eu consigo documentar por classes, enfim, criar chamadas diferentes e a gente ganha agilidade com isso. A Pernambucanas ela tem um braço financeiro, né, que é a Pfisa, e a gente processa hoje o nosso Pix como meio de pagamento direto dentro de casa. Então a gente também teve que, nesse meio do caminho, construir um payment provider junto com a VTEX para que o nosso Pix virasse um gateway lá dentro. Então hoje a gente tem um app, a gente conecta na VTEX e ele faz o processamento do nosso Pix no checkout. A integração com o Master Data a gente trouxe para fazer criação automática de cluster, gerir as promoções e também gerir os pedidos de clique e retire que a gente tem. A gente tem um fluxo já consolidado em loja de comunicação com o cliente, retirada do pedido, que funciona muito bem e é bem aceito, né, feito via tablet. E a gente precisou usar o Master Data e uma integração forte com isso, com os pedidos, para gerar essa gestão. Então, o Master Data foi algo muito importante para a gente também. E ainda no Master Data, a gente tem uma interface própria para captura de eventos. Então, a gente usa hoje ferramentas de recomendação, ferramentas de vitrine personalizada, mas a gente faz uma orquestração por trás. Por quê? Porque a gente tem, como eu falei, o Phygital é muito forte, a gente tem muito dado de loja física. Então, a gente faz as capturas desses eventos, a gente tem uma orquestração com algumas funcionalidades dentro e usamos esses eventos que a gente captura via Master Data para enriquecer o modelo. Tá? Então, isso é bem importante também. Aqui eu já explorei um pouquinho sobre o checkout embarcado com o Login Provider, né? Então, a comunicação com o nosso IDP e o Smart Checkout da VTEX. Eu já falei lá no outro slide. Aqui são alguns exemplos de onde a gente usa o GraphQL. Então, tanto para gerar coleção de novidades, quem viu acabou comprando, ofertas do dia, a gente faz toda a comunicação via API da VTEX e também com a orquestração de conteúdos que eu falei para vocês no slide anterior. Então, além desses exemplos isso aqui são blocos da nossa home, tá? Então, tanto no app quanto no site você encontra essa experiência a partir de 15/4, tá? Que é sexta-feira, ainda não tem agora. E além disso, o GraphQL e o Master Data ainda estão presentes em toda a vitrine, toda a busca de produto, tudo feito com essas duas tecnologias. Passar para o último ponto, mas não menos importante, né? Para a gente chegar lá, né, com o prazo que a gente tinha, que foi de dezembro até sexta-feira, construir um app, um site, o tablet, toda a comunicação com a VTEX e todos os outros serviços que a gente já tem, a gente precisou formar um time parrudo para isso, né? E acho que não só parrudo, como vocês vão ver aqui no papel de pão, o nosso time em si ele é bem pequeno para a definição dos canais, né? Esse time da esquerda do Lab Digital é que atua com a ferramenta VTEX e os canais, né? E eu acho que além de acho que aqui o ponto que eu quis trazer não é ter um time grande, ter muita gente trabalhando, e sim ter gente comprometida e contextualizada. Então, acho que esse é o principal ponto, né? A gente é ali com duas mini squads, né? Com PO, Tech PM e analista. A gente conseguiu debulhar em cima de toda a documentação da VTEX, montar um projeto, montar uma definição de arquitetura em tempo recorde, né? A gente documentou isso em basicamente um mês, fomos refinando ao longo do tempo e tivemos aí 2 meses e meio de desenvolvimento, né? A gente entrou com o soft launch com a VTEX já no mês passado, então isso significa que a gente entregou até um pouco antes do esperado, né? E aí esse time ele tem ali são vários parceiros, né? A gente tem uma estrutura grande fora do time do projeto. Sem isso também não tem como a gente entregar isso em tão pouco tempo. Então ali eu coloquei na lista de parceiros a VTEX Pro, né? Então a Sofia ali diariamente com a gente batalhando para chegar nessa solução final.
A gente tem uma agência implementadora de VTEX, então foi quem cuidou principalmente do nosso checkout embarcado e do SEO do nosso site. Então, essa agência ajudou a gente bastante. E a gente tem 2 formações de squad. Então, a gente tem uma formação de squad de desenvolvimento para os canais e outra para o back-end. Tá? Não significa que é a mesma empresa nos dois e nem que tem uma empresa só dentro de cada bloco. Né? A gente tem ali bem pulverizado para cada situação que a gente precisa trabalhar. A gente tem a parte mais estrutural, que é do desenho que eu mostrei para vocês também. Então, a parte do API Management, a gente tem um time dedicado para atender a gente. CI/CD, a mesma coisa. E, por fim, o time de infraestrutura da Pernambucanas para fornecer todos os serviços que a gente precisava. Jeff, posso Oi, só colocar pode. uma coisa? É porque, assim, quando muita gente vem conversar com a gente sobre o caso da Pernambucanas, né? E eu sempre gosto de colocar que um dos principais, assim, um dos fatores de sucesso, né, desse case é realmente o time, porque muitos clientes tentam armar arquiteturas headless em tempos, né, muito curtos, como foi o caso de vocês. E acaba que se você não tem um time que está contextualizado, que não tem conhecimento do que está sendo feito a nível de tecnologia, que não tem tanto conhecimento sobre VTEX, que não tem tanto conhecimento sobre a tecnologia que vocês mesmos estão utilizando, fica muito mais difícil de você ter uma certa agilidade no desenvolvimento, né? Então, eu acredito que assim, um dos principais pontos também é essa questão do time mesmo. Então, parabéns aí para você, para o seu time, porque realmente vocês são um destaque dentro da VTEX. Parabéns mesmo. É importantíssimo, assim, acho que eu até coloquei no final. Parabéns para vocês. É muito importante, porque assim, além de contextualização, além do pessoal querer esse conhecimento, acho que o comprometimento é surreal, assim. Acho que também dei muita sorte de cair com esse time para tocar esse projeto. Então aqui eu coloquei algumas dicas, né, alguns cuidados que a gente teve que tomar, e aí se a gente ainda tiver tempo, não sei como que a gente está, a gente pode abrir para algumas dúvidas, né, se vocês quiserem. Um ponto importante que a gente batalhou, que a gente sofreu bastante para fazer essa configuração, principalmente por ter o cenário API Gateway no caminho, é a configuração de política de cores. Então, assim, a gente, com o cenário headless, também com microserviços nossos e da VTEX, a gente tem algumas origens, né? E aí o browser ele tem dificuldade de entender se você está autorizado a trafegar por aquela origem ou não. Então, o que a gente recomenda é que essa configuração de cores ela seja muito bem aplicada dentro do API Management. A VTEX ela já tem especialidade com headless, o back-end dela já é super configurado para a política de cores. Mas se você não fizer isso dentro do seu API Management, você não vai conseguir chegar na ponta final. Então, isso é um ponto bem importante. Se a gente soubesse que ia dar tanto trabalho, a gente tinha começado a cuidar dele antes. Então, é uma dica que eu dou sempre que me perguntam. A gente ficou bastante preocupado no meio do caminho do projeto com o throttling das APIs da VTEX. Então, a gente estava sempre validando se a gente está fazendo chamadas em excesso, se a gente está chamando... porque a gente tem uma estrutura de multithread dentro do nosso canal. Como a gente tem tudo componentizado, tudo dentro de back-end no API Gateway, eu consigo abrir uma home e disparar 10 threads ao mesmo tempo. Então, eu vou buscar 10 conteúdos diferentes e monto essa tela descentralizada. E isso era um problema para o throttling da VTEX. Então, a gente teve que tomar bastante cuidado ao longo do caminho com isso. Aqui o destaque que a Sofia trouxe, né? Acho que independente da tecnologia que você escolha, qual a linguagem que você vai trazer, qual é o protótipo que você está proposto a aplicar, você tem que ter um time envolvido, contextualizado e comprometido. Aqui uma das principais decisões que a gente tomou, que é com o prazo que você tem e o esforço que você vai levar para construir um checkout. Acho que o Smart Checkout embarcado é sempre uma boa opção. Não é um problema você ter um site headless e ter o checkout embarcado. Inclusive, é super tranquilo de fazer. A gente conseguiu matar bem rápido isso. E explorar aos máximos os recursos que a VTEX tem. Então,
Ao invés de você tentar buscar uma solução diferente, você contar com o apoio do time da VTEX, com a documentação e buscar o que já tem pronto, né? Então, o Master Data acho que é um ótimo exemplo disso, também o GraphQL, mas o Master Data ele já tem várias coisas prontas, então não tinha por que a gente reconstruir do nosso lado, mesmo que parecesse fazer sentido no começo. Então, acho que explorar isso ao máximo também é bem importante. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Pessoal, a gente queria abrir agora para perguntas. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Bom, boa tarde, parabéns pelo projeto. Você usou alguma estratégia de caching para garantir, dar uma segurada no throttling ali? E qual a dificuldade? Você falou que foi fácil, mas o quão fácil foi você integrar o Smart Checkout na sua visão headless? Bom, primeiro sobre cache, a gente tem 3 níveis, né? Falar especificamente da VTEX, né? A VTEX já tem a política de cache dela. A gente traz os conteúdos da VTEX para dentro do API Gateway. Dentro do API Gateway, por proxy, que a gente chama, a gente tem a configuração de cache também. Então, eu consigo controlar qual é o nível de cache que eu tenho por serviço que eu vou chamar. Isso é importante. E a gente tem a camada de cache na aplicação. Então, no React, a gente usa, no JS, né? A gente usa o Next. E o Next ele tem uma política de cache muito boa para controlar isso. Então, acho que o cache é essencial, justamente tanto pelo throttling quanto pela velocidade, né? Como a gente tem várias threads trabalhando ao mesmo tempo, se eu tiver que passar por todas as camadas, em todas elas para trazer o dado, minha home vai demorar 1 minuto para carregar ou mais. Então, desde o back-end, o que você não consome da VTEX, que já tem uma política de cache boa, é importante construir. No API Gateway, você tem que ter um controle bem definido por serviço que você vai ter, porque também um serviço que é mais dinâmico, não adianta você colocar um cache muito alto. E dentro do front é sempre importante, né? Acho que todo projeto já tem que nascer com um cache bem definido. Agora, sobre a facilidade do checkout. Uma das coisas que facilitou foi a gente ter construído um login provider. Então, o nosso fluxo de autenticação no IDP próprio e na VTEX, ele já baseado no AUF2, na última ponta ele me traz a seção VTEX do cara. Então, eu já tenho o cookie dele ali. Para eu chegar no checkout é extremamente simples. Se eu já criei a seção do cara, eu já falei para a VTEX quem ele é, quem está navegando, é basicamente um redirecionamento. Eu tenho o Order Form ID criado do meu lado, via API. Dentro desse Order Form ID, eu crio o Profile Data. O checkout da VTEX ele já trabalha com o e-mail, né, para identificar o cliente. Com o Profile Data e o cookie que eu estou passando na chamada para o checkout embarcado, ele já pode cair direto no pagamento. É trabalhoso, mas o conceito não é tão complicado, assim, é simples de aplicar. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus. Quais os próximos passos que você enxerga para esse projeto? Tá. Esse é um ponto importante, porque como a gente já tinha anos do nosso aplicativo, os nossos canais no ar, algumas coisas a gente teve que deixar para trás para lançar um MVP agora, né? Então, a gente deixou algumas funcionalidades no backlog, a gente vai voltar, a gente vai retomar isso principalmente a partir do segundo semestre. E eu entendo que, eu conheci muita coisa legal aqui entre ontem e hoje. A gente precisa trazer mais robustez, né? Então, para o segundo semestre, acho que a gente começar a plugar novas ferramentas na VTEX, aproveitar alguns outros recursos, mas principalmente que a veia de inovação da empresa, a cultura e a veia do Lab Digital é trazer novos produtos, né? Então, com certeza a gente vai trazer novas funcionalidades para o app, para o site e aí ganhar robustez no projeto, né? E seguir evoluindo. Muito legal. E o que você recomendaria para alguém que está pensando agora em montar uma arquitetura headless? Bom,
Eu acho que o caminho que a gente seguiu eu vejo como muito importante. Eu acho que você conseguir construir uma história por trás da arquitetura. Porque só chegar e falar, bom, eu vou usar a arquitetura headless, talvez não seja o melhor caminho. Porque no meio do caminho você pode entender que alguma coisa não te favorece. Ou por não ser o que você precisava, por ser mais do que você precisava, ou por ser menos do que você precisava. Então, eu recomendo mapear o projeto, então definir o que você quer, qual é o ponto que você quer atingir. No nosso caso, o que foi primordial eu quero ter uma experiência de compra igual em todos os canais. E para isso a gente já teria um pouco mais de dificuldade para customizar a VTEX do que criar um front do nosso lado e consumir as APIs. Então acho que a principal dica é construir a história por trás da arquitetura. Porque só a tecnologia ou só a arquitetura em si não te leva a lugar nenhum. Né? E você acha que em algum cenário você não indicaria talvez uma arquitetura headless e por um site embarcado? Sim, acho que aí dá para puxar um pouquinho do que eu falei sobre o checkout. Então, a VTEX tem um checkout fantástico. Até que ponto faz sentido eu reconstruir esse checkout? E aí um pouquinho da história também. Eu só tenho o site, eu não tenho um app hoje, eu não tenho um outro canal de venda. Talvez eu não tenha tanta necessidade de ir para o headless. Né? Eu trabalhar forte em cima do site da VTEX vai fazer eu atingir meu objetivo. E prazo. Acho que prazo é uma veia bem crítica. Então, assim, eu quero subir um site e começar a vender em um mês. A VTEX é a melhor ferramenta que tem para você fazer isso. Então, vai para o embarcado, customiza, configura ele bonitinho que você vai ter sucesso. Agora, se você quer ter uma história por trás, ter uma multicanais, ter a mesma experiência, talvez faça mais sentido ir para o headless. Então, acho que, de novo, é sentar e desenhar o projeto, mapear tudo que você precisa antes de definir. Maravilha. Muito obrigada. Pessoal, uma salva de palmas para o Jefferson.